melhor agora? Eu troquei a rede. Melhorou? Eu acredito que sim. Um pouquinho mais, por favor. Aí, obrigado, Israel. Oi, Cláudia! Oi, tudo bem? Ouve bem? Ouço bem. Você me ouve bem? Está um pouquinho... Nós estamos ouvindo muito baixo. Baixo? Sim, tá. Isso. Tá bom. Assim consegue me ouvir. Vamos ver aqui, eu acho que dá para dar um ganho no microfone, Cláudia, deixa eu ver aqui. Eu tô colocando aqui como microfone. Cláudia, se você for aí embaixo, onde tem o mute do microfone, Então, clicar ali, tem Audio Settings, aí tem ali o microfone, você desmarca aquele automático e aumenta um pouquinho o volume. Tá vendo que tem ali, ó, microfone, você desmarca o automático e aí você consegue ajustar um pouquinho essa barra para cima. Aí você ajusta e fala um pouquinho para ver se não melhorou. Eu fiz isso no meu agora e meu áudio deve estar um pouco mais alto, não tá? Tá, testando. Ainda não. Melhorou? Deixa eu trocar o microfone aqui, peraí. Ainda não. Me ouve? Me ouve? Tá me ouvindo? Tá mudo, peraí. Eu vou completamente mudo, eu que não ouço vocês agora. Eles estão me ouvindo e eu não estou ouvindo eles com esse microfone. Por algum motivo, eu diminuí aqui. Pronto, aqui. Não é o meu mesmo. Oi, me ouve melhor? Só que eu não estou ouvindo vocês. Fala comigo, João. O que houve aí, João? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Quem está sem som é o... É o João? João. Aqui, ó. Vem aqui, por favor. O senhor está com som, está aparecendo. Está ouvindo com som? Eu estou ouvindo. João Poti. João Pote, você está sem som, João. Ele está mutado. Quem está falando? Eu sei. Parece lindo. Ok. Bom, quem está... Eu preciso saber quais são os que estão presentes. Boa tarde, coronel. Aqui é Maurício Fernandes, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte. Satisfação de estar consigo aí. Tá, eu gostaria, por favor, ministro, não sei se o ministro está presente. Presente, estou te ouvindo, estou te vendo, um prazer te ver aí. Ô, ministro, muito boa tarde, ministro. Também aqui, secretário de Ciência e Tecnologia do DF, está aqui com a gente também. Nosso secretário. De gabinete aqui conosco. Né? E
Contígio aqui também, não sei se está dando para ver ele aí, mas ele está aqui com a gente também. Muito bom. Fico muito feliz, ministro, com a sua presença. Grato pela sua presença e seus secretários nessa sessão virtual aqui da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar de Games e Jogos Eletrônicos, que está ao lado do seu ministério, do MCTIC. A frente ela vem para estar aliada aos órgãos aos quais nós estamos tecnicamente juntos, e não poderia ser diferente. Estamos lado a lado com o nosso governo Bolsonaro e alinhado com todos os nossos ministérios. E essa sessão virtual ela vem para trazer também para dentro do pacote Frente Parlamentar os nossos grandes industriais, os nossos empresários da área desse campo virtual. Que eu tenho dito, senhores todos que estão nos ouvindo, ministro, empresários, secretários, me parece que a vice-presidente está aí, a deputada do Paraná, Aline Zelewitz, e outros parlamentares federais, com certeza, se ainda não estão, virão participar. Nós somos 210 parlamentares da Frente Parlamentar, é uma frente muito forte, ministro, muito forte e poderosa, né? Para defender as nossas ações. Então, eu dizendo que essa sessão virtual ela vem para trazer os nossos fabricantes, nossos industriais, os nossos empresários do setor da área de games e jogos eletrônicos. E eu tenho dito, ministro, que nós estamos inversamente proporcional a esse momento da pandemia no Brasil e no mundo. No Brasil, nós já tivemos aí grandes perdas, muitas perdas de gente de nossa família, de nossos familiares. Nosso presidente tem dado todo o apoio para minimizar as nossas dificuldades, sejam elas nas questões de cuidar da saúde e nas questões também de minimizar as perdas de emprego e renda de todos os brasileiros, principalmente os empresários. E eu digo que nós estamos inversamente proporcional a esse momento da pandemia, porque a pandemia está com o bico para baixo no Brasil. E o campo virtual do games e jogos eletrônicos está com o bico para o céu. E é um mundo virtual sem volta, ministro. O senhor sabe muito mais do que eu. Essa é a sua área, a sua vida foi essa. Eu sou um parlamentar federal, estou aprendendo muito. E como presidente da frente, cada vez mais temos recebido parceiros para defender. E aí agora os empresários que estão presentes, os nossos grandes amigos aí do mundo dos games e jogos eletrônicos, olha, saibam que a Frente Parlamentar ela veio para dar uma sustentação positiva para esse campo. Porque nós queremos, e aí sim vem o tema da palestra, tema 1, ministro. Vamos tratar de geração de emprego e renda, que será um incentivo ao empreendedorismo e inovação nesse mundo de games e jogos eletrônicos. Através de programas e projetos já existentes nos ministérios, no seu ministério, Ministério da Educação e Cidadania, e o governo, com certeza, pode incentivar o empreendedorismo para o desenvolvimento do segmento de tecnologias aliados aos esportes eletrônicos e games. Por isso, o Ministério da Cidadania está lado a lado conosco, porque quando se trata de esporte, é lá com o ministro Onyx. Então, ministro, olha, o senhor, o ministro da Educação, o ministro da Cidadania,
o governo federal e a frente parlamentar, nós estamos, olha, unidíssimos. Não tem como a gente estar longe um do outro. Também se alia muito forte à frente e a todos os outros que estão nos defendendo, o Ministério da Saúde. Porque através dos jogos, aí já vamos criar, quer ver como vão criar esses jogos já, ministro? Através dos jogos, nós podemos orientar como as pessoas podem se cuidar e se precaver do coronavírus. É através dos jogos isso. Daqui a pouco vai sair um jogo, quer ver? Vai sair um jogo mostrando como as crianças, os jovens e todos nós podemos estar livres dessa doença. Os jogos podem ser feitos dessa forma. Eu tenho certeza que vai sair um joguinho assim, ministro. E que bom que isso vai acontecer. Muito bem. E dessa forma, eu, como presidente da Frente Parlamentar, quero declarar aberta essa sessão virtual, ministro. E nós temos uma mediadora, porque eu quero ficar também como um assistente, vendo também, eu não quero dirigir a sessão. Nós temos uma mediadora, eu acredito que ela já está presente, e vou passar para a mediadora, para que ela dê todo faça o gerenciamento. Ela é profissional da área, é jornalista, já trabalha na área, é das comunicações, da comunicação social. Então, eu só preciso saber se ela já está presente para que ela tome para si essa sessão virtual e solicito a ela que passe a palavra ao nosso ministro da Ciência e Tecnologia, por favor. Cadê? Não apareceu ainda? A nossa mediadora, eu acho que ainda não está presente. Ela está presente, ela está consertando o microfone dela. Ah, ok. Então, João Poti, nosso amigo do Rio de Janeiro, grande incentivador da área de games e jogos eletrônicos, faz parte da Confederação Brasileira de Esportes de Games, a CBGE. E obrigado pela presença, João Poti, você é da Confederação e muito incentivador desse mundo. Então, mas vamos passar para a mediadora. Será que ela já conseguiu? Cláudia, pode testar? Não, ainda não? Então, eu vou aproveitar a oportunidade, porque tem muitas pessoas assistindo. Ministro Marcos Pontes, eu passo a palavra a Vossa Excelência, meu amigo também do presidente, aliás, amigos de vida e da turma do presidente da CBGE, Coronel Ribas. Isso. Com a palavra, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Veja quanta honra o nosso ministro está conosco aqui nesse grande evento, tratando de... Agora, games e jogos eletrônicos também trata sobre empregos e renda. Até porque, ministro, já estou falando muito, né? Eu fui convidado para ir para a China e vim sem o coronavírus. Em janeiro, olha, e lá eu descobri quantas pessoas trabalham nos bastidores e até à frente dos jogos eletrônicos e dos games, eu não imaginava. Tem até massagista, ministro. Tem técnicos, tem cinegrafistas, tem narrador, tem orientador, tem psicólogo. É um mundo de empregos e renda mesmo. E agora, como eu falei, coronavírus com o bico para baixo. E esse mundo de games e jogos eletrônicos com o bico para o céu, nós vamos criar muitos empregos e rendas, com certeza. Com a palavra, nossa vice-presidente, deputada do Paraná, deputada Sleutes, eu vou falar Sleutes, que coisa boa. Deputada, vou passar a palavra agora ao ministro Marcos Pontes, nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Com a palavra, o senhor, ministro. Obrigado, deputado Crisóstomo. Um abraço aí também para o nosso deputado Aline, muito bom ter você aí, e a todos os outros participantes também, muito obrigado pela participação. Esse é um momento muito especial,
em que nós tratamos dos jogos eletrônicos, de toda a tecnologia envolvida nos jogos eletrônicos, lembrando que quando a gente fala nesse sentido, tem uma gama, como o deputado falou, uma gama muito grande de possibilidades de novos empregos, novas empresas, startups, as tecnologias envolvidas dentro de uma área como essa, elas vão desde a parte do vídeo em si, né, as tecnologias ligadas ao vídeo, ao software utilizado para o hardware do vídeo também, toda a parte de controle, toda a parte de modelamento matemático, modelamento com inteligência artificial e as aplicações dessas tecnologias como um todo são gigantescas, né? Quando a gente pensa, as partes mais óbvias são o entretenimento, tem a parte de esportes eletrônicos, mas também educação, como foi falado pelo deputado, né? Quando a gente coloca hoje em dia, né, quando eu estudei lá atrás, cabelo branco aqui, quando eu estudei lá, nós tínhamos quadro negro, professor escrevendo no quadro negro, a gente copiando no caderno, de vez em quando um livro-texto, aí você estudava aquilo, fazia a prova. Esse tipo de aula ela não funciona da mesma forma hoje em dia, com tanta informação disponível para as crianças e tantas outras ferramentas. Então, a possibilidade de imersão dentro de um ambiente virtual criado por tecnologias desenvolvidas para jogos eletrônicos tem um potencial monstruoso de melhorar tanto o aprendizado, a qualidade desse aprendizado, colocando situações, problema, por exemplo, para os alunos, em que eles possam ir desenvolvendo através de níveis dentro desses ambientes virtuais, passando pelas possibilidades que nós temos, por exemplo, na indústria, utilizando realidade virtual, realidade aumentada, né? Eu lembro que a própria NASA, hoje em dia, utiliza checklist, né? Na minha época lá, a gente usava checklist no papel, né, para fazer os procedimentos. Hoje o checklist está em tipo de um iPad, em que você tem, em cada linha de procedimento, algumas delas você tem realidade virtual acoplada, que você aponta por equipamento a câmera, ele te mostra o que você vai fazer com aquele equipamento, como desmontar, montar o sistema e assim por diante. Passando pelo modelamento de linhas de produção, modelamento de montagem de produtos e assim por diante, indo até aplicações militares também, né, de jogos de guerra e outras possibilidades de planejamento e etc. Ou seja, a gama é praticamente infinita, depende da criatividade. E em momentos de dificuldade, é o momento onde geralmente surgem as melhores ideias. E nós temos agora, com essa pandemia acontecendo, realmente um cenário em que também, para falar sobre as possibilidades para empreendedores, tem umas possibilidades muito interessantes para empreendedores trabalharem com essas ferramentas dos jogos eletrônicos e que certamente vão ampliar as capacidades de sobrevivência e de sucesso dessas empresas. É um prazer muito grande poder fazer parte, poder ajudar, né, e dizer que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação... Aliás, hoje à noite nós temos uma conversa ao vivo, né, aqui no Ministério, a partir das 19h30, com o Coronel Crisóstomo. Vou dar a volta para lá. Falar sobre isso, né, falar sobre os jogos, falar sobre todos esses desenvolvimentos, e com certeza o Ministério vai ter uma participação muito grande em todas essas áreas, desde o desenvolvimento da pesquisa necessária, passando pelas tecnologias e as inovações com as empresas e tudo mais. Então, nós estamos aqui à disposição. Quero parabenizar ao Coronel Crisóstomo, parabenizar a deputada Aline também, e a todos que participam da frente, né? Parabenizar a todos aqueles das empresas e outras organizações que participam do desenvolvimento dessa área, que tenho certeza vai ser extremamente importante para o país. Então, gente, eu queria agradecer demais. Vou ter que seguir para o evento lá no turismo, porque eu vou falar de turismo 4.0 também, falar com o ministro Marcelo, mas vou deixar aqui a palavra, se me permitirem, né, com o secretário Gilvan Máximo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui do Distrito Federal, que é um parceiro muito grande aqui do Ministério,
Lembrando que o secretário também é o presidente do CONSECT, né, que congrega secretarias em todo o país, o que vai nos ajudar e muito no desenvolvimento de diversos tipos de tecnologia no país, inclusive de jogos eletrônicos e as tecnologias associadas. Quero novamente agradecer a todos e parabenizar a frente e dizer que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado mesmo, cada um de vocês. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Coronel Crisóstomo, dizer que é uma satisfação imensa estar participando aqui com vocês. E dizer para o senhor, deputado, que eu, como presidente do Conselho Nacional do Secretário de Ciência e Tecnologia, estou à inteira disposição de vocês para que a gente possa apoiar da melhor maneira possível e atendendo também o pedido do nosso ministro Marcos Pontes, eu estarei à inteira disposição do senhor como presidente do CONSECT e também como secretário aqui em Brasília. O governador Ibanez pediu para que a gente desse total apoio aos jogos eletrônicos aqui em Brasília. O ministro e o meu presidente do meu partido, o Marcos Pereira, que é seu amigo, coronel, um amigo do senhor, é um admirador do senhor, disse que o PRB também estará com essa bandeira aí levantada para apoiar os jogos eletrônicos. Contem comigo, contem conosco, e eu, como secretário em Brasília, à disposição e como presidente do CONSECT também. Parabéns pela iniciativa, são iniciativas como essa que vai mudar a história do nosso país. Parabéns. Você desliga ele para sair também. Cláudia, é com você. Oi. Pronto. Alô, deputada Aline, nossa vice-presidente da Frente Parlamentar. Como tenho, cadê os meus documentos aqui para eu poder apresentar para os nossos... A nossa mediadora aí que vai fazer, já está pronta? Já está presente. Já está presente? Tá bom, ela porque vai falar mais alto um pouquinho e pronto. Eu, como presidente da frente, vou só passar a fala aqui mais para a nossa vice-presidente, Aline Sleutz, do Paraná, tá bom? E eu sei que muitas pessoas passarão hoje aqui nessa sessão virtual, mas eu quero antes agradecer a todos os presentes, agradecer ao secretário da Ciência e Tecnologia aqui do Distrito Federal, obrigado pela sua presença, fico muito feliz, junto com o ministro Marcos Pontes, olha, quanta honra, e só para que todos saibam, eu pedi para o presidente Bolsonaro entrar uns 5 minutos, a possibilidade é grande, tá? Para ele falar do que o governo pode fazer por todo esse mundo virtual. Estou vendo aqui a Cláudia, João Poti, Maurício Fernandes, a deputada Aline Sleutz, João Cipriano, Jaime Pena. Enfim, vamos aguardar que as pessoas vão entrando. Afinal de contas, será até às 17 horas. Que coisa boa, né? Vou passar a palavra para a mediadora, mas eu peço à mediadora que, em seguida, passe a palavra à nossa vice-presidente, Aline Sleutz, deputada federal do Paraná. Com a palavra, Cláudia. Muito obrigada, deputado, pelo convite, fazer parte disso. Então, vamos começar? A primeira pergunta vai para a deputada, a senhora Aline Sleutz. Como que a senhora pretende ampliar a geração de emprego e renda e o incentivo ao empreendedorismo e à inovação? Está sem som, deputada. Acho que o mediador, o host, precisa desmutá-la. A deputada está sem som. Oi, Opa. presidente. Eu estava tentando, mas eu dependia aí de alguém, do organizador aí da nossa audiência. Agora é Cláudia, não sou mais eu. Tá, joia. Então, é um prazer, né, poder estar aqui com vocês. Obrigada, Crisóstomo, você que é nosso companheiro, parceiro de todas as horas, uma pessoa que tem uma disposição gigante. E antes de falar um pouquinho sobre essa pergunta, eu gostaria de falar da minha alegria quando o Crisóstomo me convidou para participar, né, dessa frente como vice-presidente.
e eu que sou formada em educação física, sou deputada federal pela primeira vez, mas estou há 20 anos na política, venho do interior do estado do Paraná, e para mim esse tema é muito novo, né? Eu estou aprendendo todos os dias, eu estou me qualificando todos os dias. Quando o Crisóstomo falava da frente, eu imaginava algo muito pequeno, muito assim vinculado à questão do esporte. E hoje, depois de algumas reuniões, depois de alguns eventos, eu consigo já ter a noção de que esse segmento, ele impacta até mais na questão econômica, talvez, do que na própria questão esportiva, porque nós vemos que o Brasil já se desponta, mesmo com uma publicidade, uma divulgação ainda pequena, ao meu ver, aqui no nosso país. E também vejo a situação de que nós podemos, através do estímulo da frente, através de grandes parcerias, através do vínculo com outros países que já estão, talvez até mais alavancados e avançados, não que o Brasil não esteja, porque nós sabemos que temos já um grupo efetivamente trabalhando duro e tendo bons resultados nesse setor. Mas nós parlamentares, e agora já enquadro um pouquinho da resposta para a Cláudia, nós parlamentares temos aqui uma obrigação, enquanto frente parlamentar, de buscar esses incentivos, de transformar essas audiências públicas. Hoje, infelizmente, não temos a oportunidade de audiências presenciais, de poder sentir a população que participa realmente já desses eventos, mas aqui, de forma virtual, nós com certeza estamos reunindo vários segmentos que fazem parte, que se unem nesse propósito. E as parcerias, inclusive na questão econômica, porque nós dependemos, para que esse setor se desenvolva, de investidores, de pessoas que vistam a camisa, que montem, inclusive, federações em seus estados, que levem esta proposta, o desenvolvimento desse projeto a todos os cantos do Brasil, que estimule os nossos jogadores, que traga como uma nova perspectiva, porque é um assunto novo para todos nós, não só para mim, acredito que para uma parcela muito grande da sociedade, até porque a sociedade, na grande parte, né, dela, nós não tivemos essa experiência, essa oportunidade de conviver tão de perto com a questão da tecnologia e da questão, principalmente nesse caso aqui, dos jogos eletrônicos. Eu ainda sou de um grupo de brasileiros que a gente escrevia no nosso caderninho, com a nossa caneta Bic, que a gente tinha que copiar do quadro negro, que nós não tínhamos muitos computadores, e os poucos que tinham eram daqueles gigantes e lentos dentro da escola, que tínhamos uma tecnologia muito desfavorável. O meu primeiro telefone celular, eu lembro, já estava na universidade, era daqueles gigantes, assim, que você andava, todo mundo achava que era o teu telefone da casa, que você estava junto. Então, nós estamos num momento muito significativo e, inclusive, sabe, Crisóstomo, a pandemia nos faz reinventar. Eu observo que, embora todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas nós estamos nos adequando, nós estamos conseguindo driblar essa dificuldade e, com tecnologia, conseguindo superar todas as nossas falhas. E a prova disso é o Ministério de Tecnologia, do nosso grande Marcos Pontes, um ministro que eu tenho o maior prazer de sempre estar junto, enquanto vice-líder do governo, ele que busca alternativa para tudo, que usa a tecnologia para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, que não fica aquela situação, o Ministério de Tecnologia, a coisa, é ir para a Lua, coisas impossíveis. Não, são coisas muito possíveis do dia a dia. E aqui se enquadra também a questão dos jogos eletrônicos. Então, no meu entender, nós precisamos unir forças, trabalhar com as políticas públicas, tanto o Ministério que envolva a questão da parte tecnológica, como também economia, como também a questão do esporte, que nós tenhamos aí o apoio da sociedade, dos empresários do setor,
trazendo essas parcerias externas, como o Crisóstomo tem feito muito bem, inclusive já esteve em outros países, convivendo, participando, sentindo como é estar no meio, né, desses campeonatos, dessas competições e todas essas pautas. E eu tenho certeza que no Brasil não será diferente. Nós já temos uma equipe forte, nós temos um grupo que tem interesse, nós temos políticos que querem ajudar, nós temos mecanismos para isso ser aprimorado, e nós vemos uma tendência, e que, ao passar do tempo, isso se tornou uma rotina e uma realidade, principalmente para as nossas crianças, adolescentes e para os nossos jovens, que para nós, dos 40 para cima, já é alguma coisa ainda muito difícil, mas para eles é rotineiro e diário. Então, Crisóstomo, eu quero te dizer, mais uma vez, que conte comigo para o que for necessário, conte com a formação desse trabalho lá no estado do Paraná, conte com a minha efetividade, com a minha dedicação a nível de Brasil, o que você precisar, e eu tenho certeza que os nossos amigos, aqueles que compõem hoje a frente parlamentar, também estarão nos dando subsídios, nos dando condições de alavancarmos esse projeto tão significativo para o esporte, para a economia, para a questão social, para a questão, inclusive, de desenvolvimento do nosso país. Então, obrigada pela oportunidade. Então, essa foi a mensagem da deputada. E agora, nossa vice-presidente. Vice-presidente, né? A vice-presidente da Frente Parlamentar. Da Frente Parlamentar, que falou muito bem. Agora, a pergunta vai para você. Cláudia, seria possível... cada vez mais está entrando gente aqui na sessão virtual. Entendi. E aí até para vice-presidente também ver, porque tem gente do Paraná, vice-presidente. Até para ver todos os nossos participantes, tem muitos participantes, eu estou vendo aqui 58 participantes, é muita gente. E como nós estamos falando, o tema é geração de emprego e renda e incentivo ao empreendedorismo e inovação, olha, é um mundo apontando para o céu. Então, Cláudia, se você pudesse, em rápidas pinceladas, citar as pessoas que estão presentes, e nós temos que focar muito os nossos empresários industriais, tá? Porque a frente veio para abraçar esses camaradas, tá bom? Tá bom. Estão presentes a Vossa Excelência, o ministro Marcos Pontes, o secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, o senhor Gilvan Máximo, Maurício, que é o presidente da Abriesp, e João Pote, que é empresário de esportes e um dos pioneiros no Brasil, com uma experiência no setor, operando em eventos nacionais e internacionais. Olha, são 58 participantes, hein? Eu já vi o presidente da CBGE, da Confederação Brasileira de Games, o Coronel Ribas, tá bom? Estou vendo o Jaime Pena, estou vendo o Maurício Fernandes, Rafael Marques, Tiago Copelo, José Gotijo. Vá pontuando todos eles, Cláudia. A nossa deputada Aline Sleutz já fez uso da palavra, o ministro Marco Ponte também. Vá citando eles assim. Importante citá-los para que os outros saibam. Por favor. Que para mim não aparece todos. Não aparece todos? Não aparece. Tá, então eu vou citá-los aqui, tá? Eu vou citá-los. Noeli, Bárbara Emídio, Celso, eu estou lendo como está aparecendo aqui, tá? Tiago Tortella, Fagiane, Paulo Ribas, que é o presidente, Coronel Paulo Ribas, que é o presidente da CBGE. Vamos lá, continuando. Painel eletrônico da Rádio Câmara, olha, até a Rádio Câmara está aqui, olha, está acompanhando nossos trabalhos, muito grato pela Câmara dos Deputados, a nossa Rádio Câmara aí, do nosso presidente Rodrigo Maia. A TV Câmara também está aqui, gente, que bom, hein? TV Câmara vai divulgar isso para todo o Brasil. Obrigado ao diretor da TV Câmara, Ana Luísa Basílio, Celso, da CBEE, e vamos em frente. Abra Games,
Abra Games, Bruno Martins, Danilo Salmeron, Tânia Lima, Caroline, Ramon, Roque, Bia Coutinho, Marcelo Matos, aparecendo a sua foto aqui, você está magrinho, né, Alba? Yuri, Matheus, da Paraíba, Leonardo Severiano, Luiz Eduardo, deve ser o Luiz Eduardo Belmonte. Tá aí, meu amigo Belmonte, poxa vida, muito bom. Hugo Assunção, Tiago Almeida, eu vou ler aqui, ó, vou só soletrar, tá? FEPBE, FEPBEE, deve ser uma federação. iPhone da Natália, João Moraes, Suzana, Jonatas Expedito, Lucas Prado, Jéssica, Luiz Felipe Santana, João, deve ser o João Poti, né? Roberto, vamos em frente. Cadê o Roberto? Matheus da Paraíba, Leonardo Severiano, já falei. Luiz Eduardo, isso aqui já está repetindo. Paulo Ribas, Gabriel, Jairo, Felipe, diretor, Febai, Rodrigo, Miguel Alves, Ana Luísa Basílio, já li Ana Luísa, Rangel, Ana Luísa Basílio de novo. Enfim, bom, enfim, citei os que eu vejo que estão presentes aqui. Agora, Cláudia, por favor, prossiga aí. Temos muitas perguntas. Se tiver perguntas para os nossos empresários, para os nossos industriais, parlamentares, convidados. João Poti daqui a pouco vai falar. Coronel Ribas, presidente da Confederação Brasileira de Games. Inclusive, Coronel Ribas, estivemos no exterior, é reconhecida pela Confederação Mundial, lá de Singapura, muito bom, estamos juntos aí para ajudar o mundo dos games e jogos eletrônicos. Cláudia, é com você, Cláudia, eu vou parar de falar agora. Muito obrigada, deputado. A pergunta vai para Vossa Excelência, o ministro Marcos Pontes. O ministro Marcos Pontes, ele não está mais, mas tem um representante dele, pode enviar. Então, eu sei que o ministro ele acompanha de perto os desenvolvimentos de tecnologias dos mais diversos tipos. A indústria de games é um dos grandes responsáveis por investimentos e avanços em diversas tecnologias que são aplicadas nos jogos. A realidade virtual e a realidade aumentada são duas tecnologias que estão sendo muito utilizadas nos novos jogos e tendem a ser as grandes estrelas do cenário nos próximos anos. Dito isso, gostaria de perguntar como o senhor vê essas duas tecnologias que possuem as mais variadas utilizações sendo aplicadas no futuro no Brasil e como os brasileiros podem fazer parte do desenvolvimento dessa tecnologia. Boa tarde a todos. Aqui é o Gontijo, José Gontijo, aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, representando o ministro Marcos Pontes. Prazer imenso, deputado Crisóstomo, deputada Aline, todos os presentes. Realmente, as tecnologias de realidade aumentada, realidade misturada, né, elas trazem, não só para o mundo de jogos eletrônicos, mas para o mundo em geral, uma ferramenta muito importante para a gente conseguir avançar em vários setores da nossa economia. Especificamente nos jogos eletrônicos, ele permite uma interação maior, uma interatividade maior, uma imersão maior do indivíduo dentro daquele mundo virtual, onde ele pode não só isolado dentro desse mundo virtual, mas jogar em mundos misturados, onde ele vê um ambiente e vê a mistura da eletrônica e dos jogos misturados com o ambiente real. Acho que é um potencial gigantesco, existem muitas iniciativas no Brasil já desenvolvidas, inclusive projetos de pesquisa avançados por grandes empresas nacionais e multinacionais. Obrigada. A pergunta agora vai para o secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, o senhor Gilvan Máximo. A pergunta é: o Estado de Brasília tem projetos na área educacional que fale do desenvolvimento de esportes eletrônicos e tecnologias utilizadas no setor? Porque, na minha opinião, isso é uma grande oportunidade para combater a evasão escolar e atrair os jovens para estudar e se desenvolverem para conseguirem oportunidades. O doutor Gilvan acabou de sair aqui, ele foi acompanhar o ministro na reunião do... Mil perdões por isso, mas certamente a Secretaria de Ciência do
Distrito Federal tem muitas iniciativas apoiadas, né, apoiando nessa área, com certeza. Cláudia, eu vou sugerir alguma coisa aqui, Cláudia. Claro. Vamos passar um tempo, uns minutos. Me parece que foi estipulado 15, mas 15 a gente vai ficar aqui até amanhã. A minha sugestão, se for concordado por todos, traçar um tempo menor, mas que a gente passe a fala. Eu quero ouvir muito os nossos empresários, os nossos investidores, aqueles que estão com os games hoje sob a sua égide no Brasil, cada um na sua área. Eu queria ouvir bastante os nossos empresários, os nossos industriais, caso tenha aqui, eu vejo até, tem vários já aparecendo. Então, passar a palavra para eles, e aí eu peço que vamos ouvi-los, e aí depois a gente faz as perguntas. O que é que vocês acham disso? Eu acho que é melhor assim, porque eles falam e a gente vai ouvi-los, e muitos vão ouvir, tem muita gente acompanhando e não vai participar, mas estão ouvindo em todos os lugares do Brasil, hein? Não vão entrar como os senhores estão. Excelente, Crisóstomo. Até mesmo para nós podermos ouvir quais são as dificuldades ou quais são os avanços que eles já sentiram, o que eles precisam, porque senão, às vezes, a gente responde uma pergunta que não é a realidade, então acho que é importante. Exatamente. Então, obrigado, deputada. Então, Cláudia, vamos passar as palavras, principalmente para... depois a CBGE vai falar, todo mundo vai falar, mas eu acho que o foco de geração de emprego e renda, incentivo ao empreendedorismo e inovação, é bom a gente ouvir esses homens e mulheres que estão dentro do furacão positivo. É uma sugestão. Se for, aceito, e aí eu peço para você que abra para que eles possam usar a palavra. Depois as confederações vão falar, depois os colaboradores também, mas eu acho que eles são o foco principal, porque eu quero criar muitas leis positivas para ajudar esse mundo do empreendedorismo. Tá. Quem tem que escolher a pessoa que vai entrar? Tem algumas pessoas aqui, o moderador escolhe, e a gente pode fazer a pergunta para eles. Ou então, agora, eu posso perguntar ao Maurício da Abriesp. Ou o moderador pode escolher alguém. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Oi. Sim. Satisfação. Maurício. Tudo bom, Cláudia? Bem-vindo. Muito obrigado. A minha pergunta para você é como a indústria do esporte entende o esporte? Obrigado, Cláudia. Olha, é uma satisfação estar com você novamente. Nos encontramos no passado para fazer um programa de esportes e também ao deputado nessa iniciativa nobre de dar destaque ao esportes, que é o esporte que mais vem crescendo nos últimos anos. O Comitê Olímpico Brasileiro, a CBF, todos estão se alinhando porque é um processo endêmico. Eu queria fazer um rápido parênteses que a gente vem assistindo esses processos endêmicos com esses 40 anos de esporte e 15 anos de associação. A gente viu o fitness florescer e a gente pegou todo o processo endêmico de estabelecimento do fitness, nós vimos também todo o processo de esportes radicais e agora esportes, que é a bola da vez. A Briesp trabalha 5 segmentos e a gente vem aprendendo com os 5 segmentos para poder receber esse filho mais novo, que é o que vai despontar mais nos próximos anos. Por isso que a gente apoia muito e agradece as iniciativas aos colegas de mesa, ao Gibran, que não está mais presente, Secretaria de Inovação, ao Gontijo, que nós tivemos várias vezes falando com ele, com o secretário de Inovação, Paulo Alvim, ao João e também ao Paulo, que nos fez o convite, Paulo Ribas, que também cria a apresentação e aproximação. Eu queria colocar algumas coisas que são efetivas, mais pragmáticas. A gente tem algumas oportunidades muito fortes. Tivemos um fórum de esportes há 3 anos atrás, estamos acompanhando o crescimento. Tivemos aí via Marcos Pereira também, e queria também traçar a minha aproximação ao deputado para trabalhar pautas concretas de oportunidades para o nosso setor, porque depois vou mostrar como é que essa economia, no meu modo de entender, vou tentar ser o mais breve possível para dar aos nobres colegas a oportunidade de eu poder ouvi-los com todo o conhecimento deles. O que acontece dentro o Marcos Pereira nos deu as oportunidades através do deputado Júlio César de criar uma subcomissão da indústria. Tivemos uma reunião, eu queria estender todo o conhecimento da Briesp para ajudar nessa nobre causa do deputado, porque nós temos algumas coisas tangíveis e efetivas. Nós temos segmento de infraestrutura e canção esportiva, nós temos segmento de material esportivo, que é imenso, nós temos segmento de fitness, da onde eu vim, porque eu fazia as maiores feiras do setor, temos a parte de serviço,
do serviço, eu estou na CNS, Confederação Nacional de Serviços, e estou também dentro da Fiesp, no Comitê do Esporte, trabalhando na indústria esportiva. Então, eu queria pôr à disposição que nós temos algumas metas concretas. Nós acabamos de realizar na China um campeonato, levando ao Brasil os 15 vencedores pagos pelo governo chinês. Estamos em proporção de criar um novo campeonato, que vai ter um fechamento em Munique, em janeiro, com um grande grupo. Estivemos nesse ano que passou com 25 pessoas, 5 parlamentares, para tratar da possibilidade do Brasil estar em inovação e em esportes para 2021. Queria convidar o nobre deputado e aos parceiros que aí presentes que possam agregar essa missão. Temos um trabalho com os CIFTs, agora em setembro vai acontecer o CIFTs na China. Nós temos uma plataforma inteira dentro do CIFTs, que o Brasil foi país tema 2 anos atrás. Temos uma plataforma para tratar de esportes na China, com questão das oportunidades de intercâmbio entre Brasil e China para investimentos. Queria também colocar que a gente tem um fórum de esportes, que eu gostaria de convidar os presentes a participar. Vai ser um fórum de esportes aqui em São Paulo, sustentado efetivamente pelo vereador Rodrigo Goulart. Esse fórum vai debater as questões e vai aproveitar para envolver a Apex, que já está em trabalho efetivo, o Ministério da Economia, o SEBRAE com as pequenas e médias empresas, a BDI com o nosso colega Igor Calvet e a Câmara Alemã para fazer um trabalho de seleção desses finalistas. O que eu queria dizer... Senhor Maurício, só peço, Cláudia, por gentileza, pede para quem esteja organizando a questão do som que feche todos os áudios, porque tem alguns áudios que estão abertos e estão prejudicando a fala do senhor Maurício, por favor. Muito obrigado, deputada, nobre deputada, e também... Liberado, senhor Maurício. Vou ativar minha voz de novo. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado, deputada. Muito satisfação estar consigo também e com essa nova iniciativa de também estar na vice-presidência dessa frente parlamentar. E queria dizer também que existe um setor produtivo imenso que a gente vem detectando. Tem as game house, que são os times de futebol, efetivamente, que estão trabalhando, são os streamers, são os profissionais de educação física, até estilista entra quando vai fazer a roupa da parte de games. Então, existe uma cadeia produtiva imensa que a gente está com o SEBRAE, juntando esse pessoal e criando oportunidades de exportação e de trazer investimento ao Brasil. São oportunidades concretas que a gente está realizando para eventos pontuais na China e na Alemanha, e também fazendo fóruns aqui no Brasil para poder disponibilizar. Estamos fazendo um esforço de reunir vários ministérios e várias entidades, como o SEBRAE, como a BDI, como Câmara Alemã e Câmara da China, para trabalhar essas oportunidades para o Brasil. Eu não quero tomar muito tempo dos nobres colegas, só queria dizer que existem iniciativas da Briesp que eu coloco à disposição a todos os ouvintes, para a gente poder trabalhar em conjunto. Já já nós vamos vir com o Fórum de Esportes, a Subcomissão da Indústria vai voltar forte, e eu vou procurar vocês aí na Câmara dos Deputados, para a gente trabalhar em cima desse segmento que vem crescendo imensamente. Agradecimento ao Contígio, que tem sempre nos ouvido aí no MCTIC, a toda a turma que nos vem acompanhando, e estou aqui à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudia, muito obrigado, deputado, e ao Paulo, que nos deu essa oportunidade de estar aqui presentes. Muito obrigada, Maurício. Eu passo a palavra agora ao Rafael Marques. Por favor, suas considerações. Boa tarde, estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aí a oportunidade o convite aí do deputado Crisóstomo, a deputada também, que tem apoiado aí o setor. Eu queria dizer aí, foi feita uma pergunta para o secretário Gilvan Máximo, né? Eu sou o subsecretário de Fomento e Inovação, trabalho aqui no Distrito Federal junto com o Gilvan, e nós temos feito, junto com o governador Ibanez, uma estratégia de fomento à inovação que inclui principalmente um foco muito grande em formação e qualificação de jovens. A pergunta foi sobre o desenvolvimento do setor, né, no Distrito Federal. O que o governo do Distrito Federal tem feito? Tem projetos na área educacional que falem de desenvolvimento de esportes eletrônicos e tecnologias utilizadas no setor, né, para as pessoas que não ouviram a pergunta. Então, a gente tem um programa forte, é uma parceria que nós temos com a Fibra, em que a gente tem apoiado a formação de jovens, né, qualificação profissional, para que eles possam participar desses setores e suprir toda essa cadeia produtiva com a mão de obra qualificada, que é uma das maiores deficiências hoje no setor de TI em geral, neste setor também, é a mão de obra qualificada. Não é só no Distrito Federal, isso é uma carência de nível nacional hoje. E como os desenvolvedores podem trabalhar, inclusive, à distância, né, há muito tempo, muito antes da pandemia, já era uma característica desse setor,
a gente focou na formação em larga escala de jovens para atender toda essa cadeia produtiva. Então, hoje existem bolsas que são ofertadas, são bolsas de 100%, são oferecidas em cursos reconhecidos pelo Senai e já estão rodando. Hoje nós temos cerca de 2.000 alunos já matriculados, cujos cursos estão acontecendo, inclusive, em plataformas online. Mas, com o retorno das operações das escolas, né, futuramente, assim que a gente puder ter uma melhora aí na questão da pandemia, a ideia é ampliar ainda mais. Nosso orçamento está preparado para a formação de 30.000 alunos ao longo do processo, ao longo do mandato do governador. Além disso, outras propostas podem ser estudadas, inclusive de eventos de difusão tecnológica, como são os campeonatos. A gente sabe que os campeonatos têm um poder de mobilização muito grande dos jovens, né? E, ao mesmo tempo que se realiza eventos como esses de campeonato, a gente pode, paralelamente, promover essa interação entre a capacitação e os próprios eventos, né? São muitas coisas que podem ser feitas no âmbito de um evento desse. A gente acabou de realizar agora a Campus Party Digital, em que se mobilizou um contingente muito grande de jovens também, e são eventos ligados à área de tecnologia que tem tudo a ver com o ambiente de jogos e com o ambiente de jovens também, né? Então é isso, dizer que o Distrito Federal está atento a isso e nós estamos à disposição para poder ajudar no que for necessário. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor Gontijo. Boa tarde novamente. Aqui no Ministério nós temos vários mecanismos de fomento e de estímulo à formação de recursos humanos, em especial para o setor de TIC, onde está enquadrado os jogos eletrônicos, a indústria de jogos eletrônicos. Temos a lei de informática, que ela investe da ordem de 1,5 bilhão por ano. A gente dá incentivos para as empresas investirem em pesquisa e desenvolvimento diretamente nas instituições de pesquisa e de ensino. Temos o programa de formação de recursos humanos via CNPq. Temos todo um trabalho que vem sendo feito de forma a estimular a indústria de software e desenvolvimento do setor de tecnologia da informação no Brasil. Sozinhos, nós aqui do Ministério, realmente, com as decisões que a gente toma, o governo federal tem mais chance de errar do que acertar. Por isso que esse diálogo aqui é tão importante, essa parceria com o setor privado é fundamental para definir prioridades, como fazer e financiar de maneira coletiva, reduzindo o risco do setor privado também, o desenvolvimento dessa indústria tão estratégica e importante. Os números que ela movimenta já são da casa de bilhões de dólares no mundo. E por que não o Brasil não pode aproveitar parte dessa riqueza que vem sendo gerada? Essa nova economia advinda da quarta revolução industrial, a própria pandemia mostrou que essa indústria de gamificação, ela não só do jogo, no jogo pelo jogo, mas a indústria de gamificação das atividades que a gente tem na nossa vida cotidiana, podem realmente ser de grande valia, por exemplo, como bem disse o deputado Crisóstomo, no combate à pandemia. Eu acho que é possível, sim, a gente tentar direcionar e canalizar ações. E esse diálogo aberto com o legislativo, com o setor empresarial e com a academia nacional, ela faz essa sinergia e faz a gente acertar mais. Eu acredito que esse diálogo é a peça-chave para que isso possa acontecer. Os instrumentos, como foi bem dito já, eles existem, o que a gente precisa é conseguir direcionar da melhor forma possível essas ações. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o João Pote, que é empresário de esporte. João, como você acha que esta frente parlamentar pode ajudar no desenvolvimento do setor de games no Brasil? João? Então, vamos passar a palavra para outra pessoa? João? Vamos passar a palavra, então, para o Tiago. Oi, consegui, Cláudia, consegui. Eu estava mutada, eu estava esperando ser desmutada. Por favor. Bom, boa tarde, Cláudia. Muito bom ver você novamente, é sempre bom. Você que é muito conectada com o mundo de games aqui no Brasil, né? E é ótimo que você seja a mediadora desse bloco. Boa tarde, senhor presidente da frente, deputado Crisóstomo. Boa tarde a todos os demais participantes dessa audiência e a quem nos assiste. Eu vou ser o mais breve, tentar sintetizar o que eu acho mais importante para esse bloco nesse momento, né? Bom, como todos sabem, a indústria de games e de esportes eletrônicos movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. É, inclusive, um dos poucos setores que não foi tão afetado pela crise do Covid, embora também tenha sido afetado. E dentro desse vasto universo da indústria de games, eu gostaria de destacar os esportes eletrônicos e as oportunidades que essa modalidade gera para o país
e principalmente chamar atenção para o potencial que não está sendo aproveitado nesse setor por falta de recursos, estrutura e investimentos. Os esportes eletrônicos são um fenômeno mundial, todo mundo já percebeu. As audiências são enormes, muitas superando as audiências de esportes tradicionais, até mesmo em alguns de futebol. Os criadores de conteúdo de games são incrivelmente populares e eles desempenham um papel importante na comunicação com esse enorme público. E no Brasil não é diferente. Temos atletas e equipes participando de diversas competições aqui mesmo e no exterior, inclusive com equipes brasileiras tendo campeões mundiais. O Corinthians foi campeão mundial de Free Fire em 2019, numa grande final realizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil já é berço de grandes equipes e atletas e já realiza eventos de grande porte de esportes. Os criadores de conteúdo de games brasileiros, eles batem recordes de audiência atrás de recordes e são, de fato, a forma mais eficiente de comunicação com os jovens no Brasil. Falando especificamente dos esportes eletrônicos, eles criam muitas outras oportunidades, como bem eu ouvi o Maurício citando agora, que inicialmente quem escuta a expressão esportes eletrônicos não enxerga de início. Essas oportunidades vão muito além de se tornar um atleta, um técnico, ou até ter uma equipe. Para se realizar essas competições e eventos de esportes eletrônicos, são necessários uma equipe muito grande, técnica nos bastidores, com muita tecnologia e conhecimento envolvidos. Seja de forma amadora, semi-profissional ou profissional, esses eventos e competições precisam de profissionais nas mais diversas áreas. E aí eu posso citar as mais óbvias, como vídeo, áudio, cenografia, marketing, administração, gerenciamento de comunidades, pagamentos e mais, literalmente, dezenas de oportunidades indiretas que orbitam esse setor. E é aí, nessas oportunidades, que a princípio não são tão visíveis, mas que reside um grande potencial para o Brasil investir e desenvolver o país. Fica claro que esse setor oferece muitas oportunidades para os jovens que procuram emprego e renda, além de atrair muitos investimentos privados das empresas endêmicas e também das não endêmicas que querem se comunicar com esse gigantesco público que acompanha os esportes eletrônicos. Com isso dito, eu gostaria de citar um exemplo prático de como o investimento público nesse setor gera oportunidades de empregos, rendas, impulsiona a educação e desenvolve o país. No início do ano, eu estive em Xi'an, na China, num evento de esportes eletrônicos, que inclusive o deputado Coronel Crisóstomo me acompanhou, e nós pudemos ver de perto o polo de tecnologia que a China criou naquela região. Tivemos uma reunião com o governo local de Xi'an, que nos mostrou os diversos benefícios que eles conseguiram alcançar com o investimento que eles fizeram lá. Inicialmente, esse projeto começou com investimento unicamente do governo local, na construção da estrutura do polo. E eles também elaboraram várias políticas públicas para incentivar e atrair a entrada da iniciativa privada ao longo do tempo, assim como instigar os jovens a irem para aquela região. Eles também investiram muito na educação, nas proximidades desse polo, mais especificamente nas escolas e nas faculdades da região, criando mais vagas e cadeiras de profissões ligadas à tecnologia. E, inclusive, eles possuem diversos núcleos específicos para a aplicação de tecnologias e técnicas nos esportes eletrônicos. O Estado realmente deu muitos incentivos para o setor privado e, por isso, todos estão indo para lá. Inclusive, outros países da Ásia já estão se movimentando para abrir também naquela região algumas de suas filiais. Em menos de 3 anos, essa região viveu e ainda vive um crescimento que a transformou de uma cidade com pouca relevância dentro do país para uma das principais cidades da China em termos de oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias. O desenvolvimento da região superou as expectativas e eles já pensam em aplicar esse mesmo modelo em outras cidades da China. Inclusive, outros países da Ásia querem implantar projetos semelhantes em seus territórios. Eu acredito que esse tipo de projeto, com os devidos ajustes para a nossa cultura e a nossa capacidade de execução, com investimento e suporte do governo, poderiam ter o mesmo sucesso no Brasil, atraindo investimentos privados e desenvolvendo essas regiões que estão em volta desses polos. Os esportes eletrônicos precisam ser vistos, além de um grande conteúdo de entretenimento, precisam ser vistos e utilizados como uma ferramenta de desenvolvimento do país. Uma ferramenta poderosa e provavelmente a mais eficiente atualmente para engajar os jovens no Brasil. O Brasil precisa investir nesse setor para prover a estrutura necessária para esse desenvolvimento. Bom, o Brasil precisa de políticas públicas que incentivem e atraiam essas empresas privadas. Então, para encerrar, eu acredito que essa frente parlamentar tem a grande oportunidade de mapear o setor de esportes eletrônicos brasileiro,
o que ele precisa para se desenvolver e elaborar essas políticas públicas, que foi bem citado pela nobre deputada, para suprir essa demanda. Pois o retorno desse investimento ele é certo e vai se desdobrar em muitas outras oportunidades que nós nem vislumbramos ainda. É isso. Muito obrigada, João. E agora eu passo a palavra para o Thiago. Cláudia, oi. Cláudia, só vou fazer um intervalo, rapidinho aqui, no intervalo, fazer uma breve minhas palavras, me desculpe, às vezes eu tenho que entrar para poder até... Aqui eu quero dizer que estamos felizes com a presença da deputada Paula Belmonte, deputada Aline Sleutz. A deputada Paula Belmonte será uma das nossas vice-presidentes da Frente Parlamentar também, no lugar da nossa deputada do Distrito Federal, que agora se tornou secretária do Distrito. Ela vai ocupar esse espaço. Como na política, a gente sabe, não tem lugar vago, então a nossa amiga Leão está sem um lugar nesse momento. Deputada Paula Belmonte, muito bem-vinda. Passo a palavra, Cláudia, retorna para você, que está fazendo o gerenciamento dos trabalhos. Muito grata. Muito obrigada, deputado. Como ela é linda, né? Voltamos ao tema. Agora eu passo a palavra para o Thiago Copelo. Thiago, você gostaria de pontuar alguma coisa? Olá, muito boa tarde. Muita gente legal aqui. A gente sabe que o cenário de esporte é tão grande, né, de games, que acho que hoje em dia está todo mundo já nessa cultura. E é muito bom ver muita gente que está se dedicando para isso, né? Eu sou da Bahia, tenho uma empresa chamada Meet, que a gente faz eventos grandes aqui na Bahia. E a gente está fomentando muito o Nordeste, que é um ponto muito legal, porque a gente sabe que o Sudeste é um polo para o Brasil, só que a gente sabe que o Nordeste é grande, tem muita coisa boa para poder fazer aqui no Nordeste. Existem federações aqui de Sergipe, da Bahia, que inclusive estão aqui, né? Então tem muita gente boa aqui e é sempre uma honra estar participando desses projetos. E eu acho que tem muito a somar e entender melhor esse espaço que tem essa comunicação entre governo e pessoas. Eu acho que é o ponto focal mesmo, para poder entender necessidades, né? A gente tem muita necessidade em relação a algumas coisas que às vezes a gente não consegue alcançar, né? Que o governo, acho que tem uma maior facilidade fazendo com que a gente alcance novos objetivos, né? Então, o fomento, não só a questão competitiva geral, grande, a gente precisa fomentar. Como, inclusive, o João Pote falou aí, o fomento vem dos streamers, né? Vem dos players, das organizações. Então, tem diversas áreas que a gente tem que explorar também para poder evoluir o cenário, não só local, como o cenário também brasileiro. Então, acho que a gente consegue somar muito as pessoas que são representantes de cada região, fazendo os projetos. Eu acho que essa aproximação com o governo e com as pessoas também referência em todo o Brasil, eu acho que é muito legal. Então, sempre uma satisfação estar aqui e volto a palavra com você, Cláudia. Muito obrigada, Thiago. Agora eu passo a palavra à senhora deputada Paula Belmonte. Olá, boa tarde a todos, que Deus os abençoe a cada um dos senhores. Quero aqui, em nome do deputado Crisóstomo, um colega, amigo de andar, vizinho ali das nossas pautas, que somos, assim, convergentes em relação exatamente a essa nova oportunidade de fazer a política do Brasil dar certo com muita seriedade, com muita transparência e com muito compromisso. Então, quero agradecer esse convite, me sinto honrada, dizer que a deputada Celina Leão é uma pessoa que acredita no esporte, e nós estamos falando de jogos eletrônicos, ela hoje, atualmente, ela está na Secretaria de Esporte. Jogos eletrônicos também é uma forma de estarmos falando a respeito do esporte. E a questão dos jogos eletrônicos, ele já faz parte há muitos anos da minha vida. Eu tenho um enteado que gosta muito, sempre trouxe para a gente essa possibilidade de ver esse esporte como também fomentador da economia, do crescimento. E é algo que, no primeiro momento, nós tínhamos, assim, até confesso a vocês, um certo preconceito, mas eu vejo que nós podemos utilizar todas essas ferramentas exatamente, em especial, para esse momento de pandemia que nós estamos trazendo a questão da educação. Cláudia, eu estou aqui, eu não estou conseguindo ver visualização de todos, mas estou vendo aqui que o Ministério da Cidadania está presente. Eu quero cumprimentar todos que estejam aqui, são muitas pessoas. Parabéns, viu, deputado Crisóstomo, pelo trabalho que o senhor tem feito nessa frente parlamentar, mesmo no momento. Estou aqui vendo a deputada linda, a Aline também.
E eu vejo assim que nós, agora nesse momento de pandemia, temos uma grande reflexão de como é que nós vamos ensinar os nossos jovens, porque mesmo voltando agora às aulas, nós vamos estar voltando com metade da escola não, metade da escola sim. Como que é essa integração aí? Nós vivenciamos esse homeschooling, não é homeschooling, mas é uma aula virtual. Como que é? E os jogos eletrônicos, ele pode ser, sim, umas grandes chaves para a educação. Porque hoje, nossos jovens, nossas crianças, eu que sou mãe, assim, de um tanto de menino, são 6 filhos que eu tive, e desde os 2 anos de idade até os 25, a gente percebe o seguinte, que os jovens não aceitam mais ficarem com aquela caneta só com giz, giz e a lousa. Eles querem mais, eles são muito mais ativos. Então, dessa maneira, eu vejo que essa frente parlamentar, além desse fomento que foi falado aqui, e que nós podemos ter, sim, um nicho econômico do Brasil que pode ser reconhecidos pela criatividade, mas também podemos estar trabalhando os jogos eletrônicos também para a educação virtual, trazer essa perspectiva de os pais terem mais segurança. Eu falo isso como mãe, eu acho que um dos pontos, deputado Crisóstomo, que a gente possa trazer é mostrar também para os pais, porque muitas matérias são colocadas contra os jogos eletrônicos, como as crianças ficam na internet. Então, é fundamental que essa frente ela tenha também atenta a exatamente mostrar a segurança e de como que pode ser termos jogos, sim, com valores, jogos educacionais, e além de jogos de entretenimento, não há problema em relação a isso, mas precisamos trazer essa segurança junto com a sociedade. É fundamental esse trabalho da frente, conversando com a sociedade civil, conversando com o executivo, conversando com pessoas que lidam e que sabem muito mais do que eu a relação disso, mas nós, parlamentares, estamos com um compromisso aqui, acredito que falo por todos os parlamentares que estão aqui presentes, de que a gente possa trazer exatamente os jogos eletrônicos com essa margem de segurança para a sociedade, regulamentar e trazer vamos dizer assim, o nome que ele necessita. O reconhecimento da sociedade, da importância dele nesse momento. Então, muito grato pelas palavras de boas-vindas do deputado Crisóstomo, e também quero desejar a todos que vocês, que tem aqui uma pessoa que defende muito a educação, a deputada Aline faz parte também da Comissão da Educação, estamos aí defendendo, e que eu vejo que nesse momento essa frente parlamentar pode sim estar se unindo, inclusive à educação para os nossos jovens. Deus abençoe e muito grata. Então, agora o tema vai ser esportes eletrônicos e games como ferramenta de educação. E o moderador, o Miguel, ele quer fazer uma pergunta para a deputada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Deputada, nós temos aí, nessa área de tecnologia e informação associadas, um exemplo que vem da Coreia do Sul, né, onde eles conseguiram promover uma revolução social, uma revolução econômica, através da educação voltada para a tecnologia. Eu sei que a senhora é empresária, é administradora, no seu primeiro mandato tem uma visão muito mais ampla, muito menos já comprometida com as rusgas do dia a dia político, né? Então, eu queria, deputada, saber da senhora qual é a sua visão, né, de como esse mercado pode, de fato, transformar a educação no nosso país, que benefícios esse mercado pode trazer para a evolução da educação no Brasil a partir da frente parlamentar. Ô, Miguel, muito grata por essa pergunta, porque me dá oportunidade, uma pergunta inteligente e importante, inclusive, para toda a nossa sociedade. Me dá a oportunidade de não falar aqui como parlamentar, mas falar como uma cidadã brasileira e também como uma mãe. E eu trouxe um pouco nas minhas breves palavras no início, exatamente que eu vejo que os jogos eletrônicos, ele tem um papel que pode, sim, trazer prosperidade economicamente. Eu sou uma grande defensora das crianças, e quando a gente fala de criança, a gente tem que proteger o pai, a mãe, o responsável, para que eles possam ter meios de subsistência. Então, assim, ele pode fomentar a economia do Brasil. Nós temos total capacidade por jovens, mas penso que nós temos que é algo que eu já até conversei com o Luiz Eduardo a respeito disso alguns anos atrás, nós precisamos
transpor uma barreira. Uma barreira, muitas das vezes, feita pelo preconceito e muitas das vezes pelo mau uso. Então, é fundamental que essa frente ela tenha como objetivo fomentar, fazer a valorização dos jogos eletrônicos, saber a importância disso, mas também deixar os pais em um ambiente seguro, para que possa eles também promoverem a inserção das crianças. Isso é fundamental, eu digo isso como mãe. Eu tenho uma grande preocupação em relação, porque nós aqui, como pessoas, quando a gente está na internet, a gente tem, muitas das vezes a gente fica muitas horas na internet. Então, é fundamental que a frente parlamentar ela tenha consciência que existe, muitas das vezes, um mau uso dos jogos e da quantidade. Então, é fundamental que ela se mostre responsável até para que a gente possa desmistificar algumas coisas que foram colocadas e que têm algum sentido, mas que não é do tamanho que tem, para os pais se sentirem seguros nesse momento. Vejo também que nesse momento de crise é um momento fundamental para que os jogos eletrônicos possam sair na frente. Eu não sei quais são as pessoas, eu peço desculpa, eu não consegui ter entrado antes, mas as pessoas que estão aqui, que são pessoas que talvez sejam pessoas que criam jogos, comecem mesmo a criar oportunidades de jogos inteligentes para desenvolver o raciocínio matemático, o raciocínio lógico das nossas crianças, através de química. É uma grande oportunidade de muitos pais aí utilizarem até os jogos eletrônicos para que eles possam ver que é um fomentador, inclusive, educacional. Então, eu faço uma pergunta, na realidade você me perguntou, e eu que deixo uma pergunta para que a gente possa refletir. Será que a nossa sociedade está preparada com conceitos corretos em relação à importância dos jogos eletrônicos? E é nessa pergunta que vai sair também, eu acredito, que um caminho para nós estarmos aí se posicionando na sociedade. Como deixar os pais mais seguros na utilização de jogos eletrônicos? Para que os jogos eletrônicos possam entrar exatamente na educação e que tem que ser transformada. É uma realidade isso. Então, precisamos trabalhar com esse ponto que é fundamental para todo pai, para toda mãe, e digo para mim também. Então, é isso. Muito obrigada, deputada. Eu passo a palavra agora para o Jaime Penha. O Jaime não está aparecendo aqui, ó. Cláudia, eu estou vendo aqui uma pessoa do representante do Ministério da Ciência e Tecnologia levantando a mão, não sei se... Então, a deputada pode chamá-lo. Eu só estou vendo aqui Ministério Marcos Pontes, mas eu... O ministro esteve aqui, deputada Paulo Belmonte, fez uso da palavra e já foi para outra missão, Paulo Belmonte. Não, mas tem uma pessoa que está... Não, eu sei. Mas ela chamou o Paulo Pena. Paulo Pena, depois passa a palavra para o representante do ministro. Cláudia. Boa tarde. Antes de nada, quero pedir desculpas por meu português, não é o melhor que eu tenho. Obrigado por convidar o deputado Crisóstomo e também a deputada Aline, que estava aí como vice-presidente. Comigo é del Paraguai. Sim, meu querido deputado. Bom, desculpa, Cláudia, você pode repetir a pergunta, se tem uma pergunta para mim ou quer que hable especificamente de algum ponto? Não, na verdade, eu gostaria que você expressasse as suas considerações. Não tem ok, pergunta. Tá bom. Obrigado. Com o Paraguai, agora estamos em uma primeira etapa do planteamento de fazer uma lei do eSport no Paraguai. Já passou a Câmara de Deputados, está em Câmara de Senadores agora. O senador Patrick Kemper, o senador que está levando a bandeira da lei. A lei de legislação paraguaia de eSport está enfocada em organizar e profissionalizar o eSport no país. Okay? Vai ter considerações dentro de la Secretaría Nacional do Deporte, vai formar um departamento específico de deporte para eSport e para o desenvolvimento de eSport, onde vai a cuidar los intereses de los clubes que estamos tentando no sean organizaciones sin fines de lucro. La idea es que puedan ser sociedades anónimas privadas, a diferencia de los deportes normales, como el fútbol do Paraguay, porque aquí el fútbol do Paraguay tiene que ser obligatoriamente una organización sin fines de lucro, ¿no?
Agora nós estamos tentando, porque o incentivo privado das inversiones para el deporte electrónico no Paraguay es importante, tem 100%, no tem inversión del sector público ainda dentro del esquema de los eSports. Nosotros no Paraguay tenemos varios clubes de eSport, igual que en Brasil, y estamos hoy en día empujando esta ley para tratar de fomentar de impuestos ceros para inversión de eSport. ¿Okay? Es una situación que no está todavía ok por la Cámara de Senadores, mas estamos tentando para poder tener la certeza de poder buscar los fondos y no intervenir en fondos nacionales por el momento, por la situación de COVID que estamos atravesando. Entonces buscamos una solución para poder conseguir fondos privados para el desarrollo do eSport en el país, y de esa manera pedimos a la Cámara de Senadores que habilite o libere los costos impositivos del país para a gente que invierta en desarrollo de eSport no Paraguay. ¿Okay? Me toca a mí tener la gracia de ser presidente do eSport de Paraguay. También asimismo soy la persona que está enfrente de ODESUR para el Global eSport Federation, ¿okay? Representante de ODESUR para el Global eSport Federation. Y quería también hacer un comentario que el CBGE fue el primer parceiro de Global eSport Federation. El Global eSport Federation es la Federación Mundial de eSport que está formando con la venia del Comité Olímpico Internacional, y dentro de los países, la región de América fue la mayor representante en cantidad de países para el Global eSport Federation en los primeros 6 meses. Hoy en día, el Global eSport Federation tiene 60 países afederados dentro de eso. Brasil fue el primero de Sudamérica. Fue un trabajo en conjunto de Paulo Rivas con João Pot. Quiero felicitar también a ellos, aprovecho la ocasión de felicitar el trabajo. Y tuve la oportunidad, diputado Crisóstomo, de estar con usted el día 11 de marzo, si no recuerdo, o 10 de marzo, fue en Brasilia, cuando usted habló sobre los deportes y sport, y tuve la oportunidad de conocerlo, y realmente agradecerle, decir que Brasil es el país más importante de la región por lejos. Tengo unos datos aproximadamente que tiene más de 21 millones de players, ¿okay? Prácticamente un 10% de la población de Brasil hoy en día es jugadora habitual de games en Brasil. De eso, la mayoría de los más del 55% de las personas son entre 21 y 35 años. ¿Okay? Hay gente que tiene voto, gente que está trabajando, gente que está económicamente activa, lo cual hace que realmente hay que dar una importancia no menor a este rubro, porque hay mucha gente que puede apoyar y puede desarrollar. Bien dijo la diputada Paula, también nosotros en Paraguay tuvimos casos de éxito con gente que tiene problemas de introvertidos socialmente, ¿okay? Algunos problemas psicológicos que se desarrollan y se desenvuelven mucho mejor en ambientes digitales, porque no tienen la interacción social misma, y la persona puede soltarse mucho mejor y puede comandar hasta equipos. Tuvimos un capitán de un equipo que tenía un síndrome de Asperger, ¿okay? A persona que no podía hablar con nadie, no tenía contacto con la vida social. Los pais, un mais de ellos, están muy, muy felices porque hoy en día este cara, cuando vaya a jugar deportes electrónicos, transforma completamente su vida y se convierte en un impulsor y un desarrollador y un capitán de un team de Dota, que es un juego que está muy famoso el juego. Entonces, eso demostró que en la psicología y en la salud mental tiene mucho todavía desarrollo y tiene mucho que ver con las posibilidades para la gente que tiene otros tipos de problemas. Entonces, nosotros en Paraguay estamos empujando, estamos intentando ser el primer país de la región con la ley establecida. Entonces, nos ponemos a consideración y a voluntad de cualquier necesidad que tenga nuestros vecinos Brasil para poder intercambiar información, ver lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra ley tiene 27 artículos hoy en día, aproximadamente. Estamos tratando de poner por lo menos 6, 7 artículos más. Estamos tratando de trocar. Este viernes tenemos que, a sexta-feira, va a terminar la definición de los artículos
y vamos a estar presentando esto a la Cámara Alta la semana que viene, martes o miércoles la semana que viene. El senador Patrick Kemper va a estar presentando eso ya como un proyecto de ley, y si se aprueba deberíamos estar en 90 días aproximadamente con una ley ya institucional de los eSports. Entonces, ¿alguna pregunta, Cláudia? ¿Alguna pregunta, diputado, que quiera fazer? Cláudia, nossos agradecimentos ao nosso colega do Paraguai. Veja que até do exterior estão participando, é muito bom isso. Mas deixa eu passar para você, Cláudia, aqui, eu sei que todos irão entender. Em média, os parlamentares federais têm 3 minutos para falar. Não é isso, deputada? 3 minutos. Deu 3 minutos, o telefone é desligado. Aqui é assim. Aqui, pensa que, né, é assim que funciona. Então, como tem muitas pessoas para falar, vamos colocar também aqui, vamos dar um pouquinho mais aqui, 5 minutos, tá bom? Até 5 minutos, porque senão a gente não dá oportunidade para os outros falarem, para os outros responderem, perguntarem, enfim. E a intenção aqui é fazer todos participarem. Eu vejo aqui que, às vezes, a gente está mudando do tema. Nós vamos tratar de 2 temas. Um é geração de emprego e renda, incentivo ao empreendedorismo e inovação. E o outro tema é o esporte eletrônico como ferramenta de educação. Então, 2 temas extremamente importantes para o momento. Então, aí eu sugiro que quem queira falar ainda do tema 1, geração de emprego e renda, possa levantar a mão, a exemplo do que eu estou fazendo, para que a gerenciadora possa passar a palavra para essa pessoa. Eu estou vendo o Antônio aqui, o Antônio, meu Deus, já coçou o nariz, coçou a orelha, ele está louco para falar, não sei se é do tema 1 ou do tema 2, mas vamos focar ainda no tema 1, porque, deputadas, aqui o mais importante é a gente ouvir os industriais, os grandes incentivadores que precisam do nosso apoio no Congresso Nacional. Queremos criar muitas leis que facilitem o desenvolvimento desse setor, entendeu? Eu estou louco para receber um monte de propostas de lei para eu protocolar aqui no Congresso Nacional e fazer essa indústria disparar cada vez mais. Então, Cláudia, vamos seguir esse rito, então, por favor. Muito obrigada, deputado. Agora eu passo a palavra para o representante do ministro. Obrigado, Cláudia. Obrigado, deputado. A deputada Paula Belmonte trouxe um ponto que é crucial para todo esse movimento. O principal ativo e insumo dessa indústria de games e para o empreendedorismo, a empregabilidade, aí você pode pegar os 2 temas, deputado Crisóstomo. O ativo são os recursos humanos, são as pessoas, são o cérebro. É o sistema educacional brasileiro. A gente está passando pela 4ª revolução industrial. Se você parar para pensar que o primeiro smartphone que foi lançado assim, de grande escala foi em 2009, tem 11 anos apenas que isso foi lançado. A sociedade foi imersa nesse mundo digital e a gente continua tendo aula na lousa com giz e isso nas melhores escolas. Você vai para as escolas do interior, com melhor infraestrutura, a gente tem uma situação ainda mais complexa, né? Então, o que eu queria colocar apoiar o que a deputada Paula colocou, de fortalecer o sistema educacional. Se a gente deseja realmente que a nossa sociedade esteja preparada para esse mundo digital, que as crianças ou sejam players, como disse o nosso amigo do Paraguai, ou sejam desenvolvedoras de tecnologia, elas precisam aprender e não ter medo disso, para que em 2030 a gente tenha uma sociedade, uma nova geração de profissionais entrando preparados. A gente precisa que as crianças hoje, com 8 anos de idade, que estão no ensino fundamental 1, comecem a mudar a forma como elas aprendem. E não é colocar um computador em sala de aula, é mudar a forma como se ensina, o ensino do pensamento computacional, o ensino da lógica de programação, ou resolver problemas e não decorar problemas. É você ensinar biologia pensando em como resolver aquilo de uma maneira lógica, ensinando algoritmo. Um exemplo simples é você dar um baralho para uma criança, embaralhar ele e pedir para ela separar as cartas pela cor. E depois você perguntar para ela como que ela fez isso. Você não precisa de computador, você não precisa de grandes insumos eletrônicos, mas você estimula o raciocínio da criança para a lógica computacional, para que no futuro ela não tenha medo da matemática, não tenha medo da computação. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem na mudança do sistema educacional nacional, para que em 2030 a gente consiga uma nova geração de profissionais preparados.
Muito obrigada. Eu vou fazer um adendo, deputado, para que as pessoas que estão participando, estão sendo convidadas pela live, se apresentem antes de começar a falar, né? As pessoas que estão assistindo. Estou vendo que tem o Miguel Alves, da Bahia, rapaz. Que bom, Miguel. Então, e agora, quem levantou a mão foi o Antônio. Por favor, Antônio. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Antônio Bretfisch. É um prazer estar aqui numa discussão super importante como essa. Os novos deputados trazendo algumas informações. A experiência do Jaime do Paraguai também é muito interessante. Eu trabalho na assessoria jurídica de equipes e atletas de esporte eletrônico e é bem importante essa discussão sobre a regulamentação, mas é mais importante ainda trazer um ponto específico que não foi falado aqui. Porque sempre que se fala sobre esporte eletrônico, regulamentação, criação de federações, ou trazer o esporte eletrônico para um cenário que é mais próximo do esporte tradicional, a gente esquece um personagem importante que não foi citado aqui, que são as desenvolvedoras. As desenvolvedoras de jogos, elas precisam participar dessa discussão, seja de qualquer forma que for feita, porque elas são as detentoras dos jogos. Se elas não participarem, nenhuma dessas situações que a gente coloca aqui, dos jogos eletrônicos como instrumento de fomento social, instrumento de educação, eles não vão ocorrer, porque os principais jogos têm como propriedade as desenvolvedoras. Então, é só um adendo, uma importante colocação de trazer as desenvolvedoras para as discussões, porque elas precisam participar não só da criação do cenário, mas também de como ele vai ser estruturado, porque diferente do futebol, do vôlei, esse esporte que a gente trata, ele tem um dono, e se esse dono quiser parar de fomentar, o esporte acaba. Então, é um apontamento importante para essa discussão que a gente coloca por aqui. E aí eu queria saber, se for possível, uma pergunta para o Jaime, quando ele traz do Paraguai todas essas questões legislativas, como é feita a interface com as desenvolvedoras aí no Paraguai? Eles participaram da criação dessas leis, eles participam dessa discussão do cenário, e quais desenvolvedoras que participaram efetivamente disso? Obrigado pela oportunidade. Cláudia. Não estamos te ouvindo, Cláudia. Não estamos ouvindo a Cláudia. Me ouvem? Agora sim. Me ouvem? Tá. Respondendo ao Antônio, os desenvolvedores serão chamados nas próximas lives, assim como outros profissionais. A ideia é que seja mensal. Está correto, deputado? Os nossos encontros de sessão virtual, Antônio, é bom, eu vou falar para você, qualquer um pode participar do mundo virtual, nesse vetor games e jogos eletrônicos. Nós, aqui da Frente Parlamentar, não temos objeção nenhuma contrária a ninguém que possa participar, tá bom? Sem dúvida nenhuma. É que os temas aqui, geração de emprego e renda e a introdução do vetor na área da educação, como ferramenta de educação, lógico, eu acredito que também os desenvolvedores são importantes, até porque nós queremos trazer todos para o mesmo barco. O barco é único, o barco é games e jogos eletrônicos. Ninguém vai ficar fora, pode ter certeza disso, Antônio, tá bem? Vamos passar a palavra lá para a resposta do Antônio, lá para o Jaime Pena, Cláudia. Vamos, Jaime, por favor, responda o Antônio. Oi, Antônio, como vai? Tudo bem? Antônio, aqui no Paraguai, nós fazemos uma mesa de trabalho, okay? Foram invitados todas as pessoas, influencers, players, clubes, desenvolvedores de esporte, né? Por isso que justamente os nomes completos, não recuerdo exatamente porque não tenho certeza. Guarani Studio é um dos nomes das pessoas. Não tem muitos desenvolvedores de games no Paraguai, não são bastante.
pero as pessoas que estiveram aí presentes compartiram justamente o ponto que você tocou, né? O tema de que todos têm que estar involucrados, porque é negócio que todavía está empezando, é uma parceria que não todo mundo entende perfeitamente, menos as pessoas que estão dentro do ambiente legislativo. Entonces, tem que explicar, e cada uno tem uma certeza diferente, de ponto de vista diferente. Entonces, é importante que todo mundo participe nesta criação de lei ou de protocolo para poder trabalhar da forma mais profissional possível. Pero sí, estuvieron todos juntos, armamos una mesa de trabajo, fueron casi 3 meses de trabajo que hicimos con diferentes grupos, pegamos as leis de Coreia, a lei de França, sobre isso hicimos a base, e daí vamos quitando e adaptando de acordo à necessidade do mercado local, né? Muito obrigado, Jaime. Eu recebi Cláudia, um pedido... Cláudia, por exemplo, eu acho que seria importante, você já fez essa fala, que a pessoa se apresente de onde, de qual cidade, qual estado, até para a gente saber quais estados. Por exemplo, eu sou deputado federal, Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, presidente da frente. E aí as pessoas se apresentam. O Miguel, por exemplo, o Miguel Alves disse que é da Bahia. Pronto. Então, quando as pessoas forem fazer uso da palavra, que diga, ó, sou José Antônio de tal local, pá, aí começa a sua fala, tá bom? Eu solicito para você, Cláudia, que passe a palavra para as pessoas poderem se manifestar. E vamos cruzar as perguntas no final do tema, tá bom? Para que as pessoas possam fazer uso da palavra. Tá bem? Tá ok. E também reforçar que o tema principal é geração de emprego e renda, né? Incentivo ao empreendedorismo tema e inovação. É o seu tema 1. Se as pessoas puderem falar, eu sou fulano de tal, eu sou Cláudia Carla, falo de São Paulo, sou apresentadora de TV. Vocês se apresentarem dessa forma facilita muito para quem está em casa e está assistindo. Então, vamos agora falar com o Tiago, o Copelo, que ele quer fazer mais uma consideração. Opa, tudo bom? Voltei. Eu só queria realmente adicionar só um ponto interessante que a gente estava falando, que hoje em dia, como não está tudo, né, licenciado, organizado, as pessoas trabalham com esporte, com games, não é? Narradores, streamers, muita gente trabalha com games, e eu acho que muita gente quer viver disso. Como é algo novo, né, e está crescendo exponencialmente, a gente sabe, com o passar dos anos, é algo que está muito grande, não só o esporte, como os games. Os games é maior que o esporte, né? O esporte nada mais é que jogos competitivos. Então, faz com que realmente cresça bastante, e eu acho que ter essas pessoas trabalhando nas áreas, fomentando isso, é muito importante. Então, eu acho que um sonho de muita gente é ser um player, é ser um streamer, é ser um caster. Então, é um ponto interessante que a gente pode depois pensar como é que eles podem realmente estar vinculados, trabalhar, ter os seus direitos, mas tudo realmente regularizado e que realmente seja benéfico para ambos. Que eu acho que é um ponto muito importante que a gente sempre tem que pensar, né? Não só ver toda a questão do cenário, mas também ver as pessoas que trabalham para ele, que eu acho que é um ponto muito importante. O empreendedorismo, ele surge de uma pessoa, de um grupo, então são várias pessoas que trabalham nesse ecossistema, né? Então é muita coisa a se pensar. Muito obrigada, Tiago. E agora vou passar a palavra para o João Cipriano, que está levantando a mão. João Cipriano. João Cipriano. O microfone do João Cipriano está mudo. Então, vamos voltar a palavra para o deputado ou para o Miguel Alves, que é o diretor da área digital do Jornal de Brasília. Oi, Cláudia, obrigado pela palavra. Acho que o João voltou aí com o microfone dele, que estava mudo. Eu vou esperar que o João conclua, para que depois o deputado possa abrir o segundo tema, né, do nosso painel de hoje. E aí eu faço minha participação com o maior prazer. Então, ok. Tem outros que querem falar. Vamos passar a palavra para aqueles que ainda não fizeram uso da palavra.
O importante são todos se manifestarem com respeito, aqui é um espaço democrático focando games e jogos eletrônicos, tá? Vamos passar a palavra para os outros que ainda não falaram e querem fazer uso da palavra, ainda no tema geração de emprego e renda. E, em seguida, passaremos para o outro tema que trata sobre educação. Cláudia, o Felipe, ele quer falar, ele está mutado. João. Posso falar? Alô? Estamos ouvindo, Felipe. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade aqui de fala. Cumprimento o deputado Crisóstomo, cumprimento o ministro na pessoa do seu colaborador, cumprimento a deputada Belmonte, cumprimento a Eliane da Abra Games, tem feito um trabalho incrível no setor de desenvolvimento de games, cumprimento o Paulo Ribas, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes, cumprimento o João, especialista em esportes, o Thiago, que é empreendedor da Bahia, e tantos amigos que estão aqui. Meu nome é Felipe Rodrigues, eu sou advogado de formação, formado aqui pela UERJ do Rio de Janeiro, fui advogado do Comitê Olímpico do Brasil, atualmente dirijo o Instituto Brasileiro de Gestão Esportiva. Para mim é um prazer trabalhar aqui, sou investidor, né, empresário na área de games e esporte, né, tenho um evento aqui no Rio de Janeiro e sou parceiro de alguns eventos aí no Brasil. Acho muito importante essa iniciativa, acho muito interessante, né, o esporte tradicional ele tem saído da agenda pública. Então, eu acho muito peculiar, muito interessante que o esporte eletrônico ele esteja atualmente na pauta. E se o esporte eletrônico ele está aqui nessa pauta pública, somente é por um motivo, porque ele tem mexido com a sociedade, seja economicamente, seja culturalmente, seja no campo da educação. O campo da educação vai ser tratado mais adiante, então não vou imiscuir nele agora. Mas pensem de certa forma. De tanto que o Brasil ficou em recessão, né, a economia brasileira ficando em recessão, vários setores não crescendo, o e-sport ele conseguiu crescer a 2 dígitos por ano. Isso é impressionante. Isso coloca o esportes, como se costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, em outro patamar. Por isso que ele chama a atenção. Embora o esportes ele tenha nascido com a vocação de fazer o marketing dos games, hoje o esportes ele assume uma plataforma própria, porque ele nasce na indústria do entretenimento, ele comunica simplesmente podemos chamar assim, de gamers para gamers, né? Ele comunica-se com a geração Y, com a geração Z, com a geração alfa, gerações que são nativas digitais, gerações que talvez, segundo algumas pesquisas alemãs, não estão mais apoiando tanto o esporte tradicional. Hoje é impossível, hoje vivemos a geração dos highlights. Hoje os jovens eles não conseguem simplesmente ficar 1h30 na frente de uma televisão assistindo uma partida de futebol, mas eles conseguem apoiar os e-sports. O esporte, hoje, falando de forma econômica, ele representa apenas 1% da indústria de games. Enquanto a indústria de games é formada mais ou menos por um capital mundial de 130 bilhões de dólares, o esporte gira mais ou menos 1%, um pouco mais de 1% disso. Então, em que pese os comentários anteriores, principalmente se referindo à questão de chamar as desenvolvedoras, é claro, é muito importante a participação democrática de todos os que participam do ecossistema de esportes. Desenvolvedores, criadores de eventos, clubes, ligas, os pro players, né, os profissionais de pesquisa, todo o ecossistema realmente precisa estar reunido. Em alguns momentos, em partes, né, vocês organizam aí como vai ser essa discussão, em que momentos serão convidados. Mas é realmente necessário ouvir a todos. No entanto, ao passo que a gente olha para esse novo mercado de esportes, de games, principalmente os games, porque investir em games independe se nós vamos ter ou não a aprovação das grandes desenvolvedoras do mercado. Investir em games
é investir na economia, é investir na profissionalização, é investir na oportunidade de financiamentos para os empresários, né, que estão crescendo esse setor. Então, independe, né, da boa vontade das publishers. É claro que é importante tê-las conosco, por assim dizer, criando a pauta pública, mas isso não significa que o Estado brasileiro deva se sentir refém, que ele deva se sentir servil, né, a nenhuma publisher, embora elas sejam extremamente necessárias para a construção do ecossistema, né? Eu destaco aqui, simplesmente, que nós temos que pensar, assim, eu faço uma provocação para vocês, né, para todos os envolvidos aqui. O esporte tradicional, e aí quando eu falo do esporte tradicional, eu vou falar um pouco do esporte olímpico. O esporte olímpico, ele cresceu sobremaneira quando ele passou a receber recursos públicos. A partir de 2003, o esporte olímpico ele passou a receber por volta de 2,5% dos recursos de loteria. É uma imensa oportunidade que surge do Aravante. Se os esportes tradicionais, que estão aí sendo organizados há mais de 120 anos, mais de 130 anos, desde Pierre de Coubertin, lá em 1870, eles merecem recursos públicos para organizar as suas atividades, por que o esporte, né, o esporte eletrônico, com, digamos assim, com 20, com 30 anos de vida, ele não merece também um investimento na sua base, uma oportunidade de crescimento? E, junto com isso, integrar as pautas. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o esporte... Felipe, perdão? Muito obrigada. Tem muita gente para falar. Peça para ele concluir, por favor. Peça para o nosso amigo Felipe. Por favor, Felipe. Vou concluir. Agradeço a participação, agradeço a oportunidade de fala e desejo, né, que haja uma criação de uma pauta interministerial. Sem dúvida, educação, tecnologia, empreendedorismo, economia precisam estar juntos para definir aí a pauta pública. De preferência, que essa pauta inclua, naturalmente, principalmente os games, né, que são aí 99% da economia, e, naturalmente, os 1% que representam o esporte. Uma boa tarde a todos e obrigado aí pela atenção. O Felipe, Coronel Crisóstomo aqui. Eu fiquei muito feliz em algumas colocações que você fez, as sugestões. As sugestões estão muito boas. Que bom, estou feliz mesmo. Como eu já falei, você já ouviu, a nossa intenção da Frente Parlamentar é trazer todos. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Todos os players, todos os industriais, queremos todos, porque o mundo é o mesmo. Tá bem? E quanto mais nós estivermos unidos nessa causa, nesse mundo focado para o céu, eu tenho dito isso, focado para o céu, está numa vertical, com certeza, quanto mais gente para somar, para colaborar, e para que nós, como parlamentares, possamos ajudar em criar legislação para facilitar a vida de todos os envolvidos. Todos. Eu falei todos, ninguém fora, Felipe. E nas próximas oportunidades, eu quero que tenha muitos players aqui, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Obrigado pela participação, Felipe. Passo a palavra... Deputado Crisóstomo. Deputada Aline, por favor. Eu só gostaria de pedir que Vossa Excelência me libere, porque eu tenho uma audiência agora da 735, e eu já estou quase meia hora atrasada, e eu fui pedindo para protelar, mas agora eu não posso mais, estão me esperando. E eu estou como orientadora dessa matéria, tá bom? Mas, muito obrigada, meu querido, te desejo muita sorte, conta comigo, e esse setor vai crescer muito, vai bombar no Brasilzão, porque nós vamos encontrar aí muitos parceiros e vamos estar aqui também na Câmara ajudando em tudo que nós pudermos. Então, um grande beijo a todos, obrigado por essa oportunidade tão valiosa do aprendizado que vocês nos deram, né, nessas horas aqui de trabalho. Obrigado, deputada do Paraná, Aline Sleutz. Deputado Maurício Fernandes Abriesco, peço desculpas, também preciso me desligar, que eu tenho uma reunião do Comitê do Desporto da Fiesp, agora às 16 horas, e quero agradecer muito a oportunidade
e sua nova iniciativa para o setor do esportes, e conte conosco. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Maurício, forte abraço. Eu não estou vendo aí já a mediadora, eu acho que deve ter saído, mas vamos passar a palavra aí para quem ainda não fez uso da palavra. Eu estou vendo aqui a Bragames, Bragames está presente, o Luiz Eduardo Belmonte. Boa tarde. Os temas: geração de emprego e renda, incentivo ao empreendedorismo e inovação, e depois vamos passar para a educação, tá bom? Eu acho que vou dar mais um tempinho aqui para o tema de geração de empregos no mundo dos games e jogos eletrônicos. Quem mais vai fazer uso da palavra? Eu gostaria de falar, Eliana Russo, da Bragames. A palavra é sua, Boa Eliana. tarde, obrigada pelo convite. A Bragames representa hoje 152 empresas que desenvolvem games, de um universo de 400 empresas. A gente conseguiu fazer por 2 anos já o censo da indústria brasileira, é um setor que vem crescendo muito. Em termos de empreendedorismo, de geração de renda e de empregos, é um setor, no Brasil, muito importante, porque nós não estamos restritos a metrópoles como Rio e São Paulo. Há empresas desenvolvedoras de jogos desde o norte, a gente tem gente no Tocantins, a gente tem gente no sul do Brasil, lá na pontinha do Rio Grande do Sul. Brasília é um grande polo desenvolvedor. Então, eu diria, nessa vertente de geração de inovação, de empreendedorismo, o Brasil tem na mão hoje condições de, ao apoiar as empresas desenvolvedoras de games, gerar crescimento. Então, não está só restrito a São Paulo e Rio, em todo o Brasil a gente tem boas empresas, inclusive exportando. Eu sou gerente do projeto de exportação de games, uma parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção e Exportação. Nós crescemos nos últimos anos 600% a nossa capacidade de exportação de jogos, de conteúdo pronto, que o Brasil produz. Isso é uma condição também muito importante do videogame, que ele é um produto ou um serviço que a gente chama global, ele viaja muito bem. Você localiza ele no idioma daquele país, na cultura daquele país, e ninguém vai falar que o Mickey Mouse não é brasileiro ou que o Pato Donald não sabe falar português. É mais ou menos assim com os videogames. Eles viajam muito bem, então a gente tem conseguido exportar bastante. É uma cadeia de empregos que pode gerar oportunidades, desde uma pessoa que trabalha com programação, que ele vai ser o cara técnico, o cara de TI, até os músicos, os animadores, os artistas. Um médico pode estar na indústria de videogames. A gente tem aqui no Brasil desenvolvimento de jogos para treinamento de médicos. Então, tem uma empresa de São Paulo, a MedBoom, ela criou um corpo humano inteirinho gamificado em 3D, então os cirurgiões fazem a cirurgia naquele corpo antes de testar um indivíduo vivo. Então, tem coisas muito importantes sendo feitas no Brasil. É um vetor de inovação fundamental. A gente tem crescido aqui a dígitos de 8% a 10% ao ano. Então, eu gostaria só de deixar a Bragames à disposição de todos, com as empresas que nós representamos, com a nossa capilaridade nacional, saber que a gente tem realmente condições de fazer o Brasil progredir usando esses empreendedores que a gente tem espalhados por aí. E agradeço a oportunidade. Obrigado, representante da Bragames, Eliane. Eu não estou vendo mais a mediadora aqui, é assim mesmo, né? Quem não fez uso da palavra ainda, parece que é o Marcelo Matoso. Marcelo, você quer fazer uso da palavra aí? Geração de empregos e renda, incentivo ao empreendedorismo? Olá, nobre deputado, tudo bem? Sou Marcelo Matoso, obrigado aí pelo convite para falar, muito embora eu esteja acompanhando e com muito entusiasmo e felicidade de poder participar de uma reunião nesse nível, com todas essas pessoas. Obrigado pelo convite. Eu queria, primeiramente, demonstrar a minha gratidão de poder verificar que o governo tá finalmente colocando os holofotes para esse setor. O João já destacou, enfim, de forma precisa e sensata, como esse setor é importante para o desenvolvimento econômico e educacional de um país.
como o setor de games pode ser utilizado como ferramenta de evolução social. Não é uma questão puramente econômica. A questão econômica ela é uma consequência do desenvolvimento de uma sociedade. E os jogos, eles, ao meu ver, e aí eu acredito que de todos aqui, eles conseguem fazer isso de uma forma precisa e bem gratificante para quem trabalha nessa indústria e para quem está vendo isso acontecer. Então, indo diretamente ao ponto de criação de emprego e desenvolvimento, né, eu acho que é de suma importância a realização disso que nós estamos fazendo agora, de debater, de tentar achar métodos, de tentar achar projetos e de fomentar esse setor. Tem projetos brilhantes da SPCine, tem projetos do governo de Janeiro, como o Startup Rio. Então, tem empresas que já foram alçadas, empresas, sejam elas pequenas ou até de desenvolvedores unitários, únicos e solitários, que conseguem alçar voo desde que eles tenham algum incentivo e que eles consigam finalmente ter subsídios para conseguir trabalhar naquilo que eles gostam, naquilo que eles sabem fazer, né? Só que, obviamente, isso aí é inviável e impossível se a gente não tiver um apoio, obviamente, do setor privado. O setor privado ele já movimenta esse setor basicamente sozinho, mas eu acho que o setor público precisa olhar para esse setor e de uma forma um pouco mais carinhosa, né, no sentido de apresentar projetos, apresentar lei, apresentar, enfim, incentivos para que essa molecada, essa garotada consiga se desenvolver e, obviamente, através desse desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, enfim, movimentar todo esse cenário. Muito obrigado aí pela participação de todos. Eu estou adorando ouvir o posicionamento de todo mundo. Eu acho que está sendo bem construtivo para todo mundo que trabalha na indústria poder estar debatendo sobre isso. Obrigado, Marcelo Matoso. Eu estou vendo o Luiz Belmonte louco para falar. Eu estou sentindo falta do Renan Bolsonaro não estar aqui, pelo menos assistindo a nossa sessão virtual. Ele é um dos grandes, gosta muito desse vetor, já fizemos reunião com ele é filho do presidente Bolsonaro, Renan Bolsonaro, está junto conosco, estamos trabalhando cada vez mais para incentivar a juventude a vir para esse mundo também. São milhares no país, né? Vocês sabem muito mais do que eu, sem dúvida nenhuma. Luiz Belmonte, meu amigo, a palavra é sua. Vamos focar no tema 1. Em seguida, vamos passar para o tema 2. Mas João Poti, o presidente da CBGE está aí, o Coronel Ribas, gostaria de passar a palavra para ele também. Mas primeiro, Luiz Belmonte, por favor. Boa tarde, muito grato aí, deputado Coronel Crisóstomo, pela palavra. Meu nome é Luiz Eduardo Belmonte, sou enteado da Paula Belmonte, que falou mais cedo, e eu também sou vice-presidente do Real Brasília Futebol Clube e trabalho com games e eventos aqui em Brasília desde 2013, 2012. E, assim, eu acho importante a gente frisar que quando a gente está falando de games, pessoal, a gente tem a vertente do desenvolvimento de games, os esportes eletrônicos competitivos e também os eventos de games esportivos, que não foi falado sobre os eventos em si. É importante a gente frisar também essa importância, porque hoje os eventos são todos feitos por iniciativa privada, a gente não tem nenhum evento oficial de Brasília, e tem eventos oficiais de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e aqui em Brasília a gente não tem nada. Então, da mesma forma que precisamos ter esse incentivo para as empresas desenvolvedoras, para trazer desenvolvedoras dos jogos que participam do cenário competitivo para perto, para junto, para estar dentro dessa discussão também, para nós podermos beneficiar a todos. É importante também conversarmos com os donos desses eventos e estar auxiliando e criando incentivos também para fomentar o cenário no Brasil, porque eu sei de muita gente que queria ter essa oportunidade aqui em Brasília, e eu sei que tem outras cidades também, que um simples evento com um campeonato amador seria uma porta de abertura para essa pessoa entrar no cenário, ou então, dentro desse evento, uma área de desenvolvimento, uns workshops específicos, para as pessoas conhecerem mais sobre o que é esse mundo, com profissionais qualificados. Eu acho isso muito importante ser frisado também. Então, só queria deixar essa participação aqui, que não foi falado nada sobre os eventos. Fora isso, estou de acordo com o que está sendo dito até agora. Muito legal a participação de todos. Grato aí pela paciência e por me escutarem. E vamos lá.
um dado interessante. O Luiz Belmonte tratou, outros já trataram, deputada Paula Belmonte. Eu fui convidado para ir num evento na China e fui. E lá eu vi muita coisa que eu realmente nunca tinha visto nesse mundo dos games. Eu vi massagistas, entendeu? Para certamente acalmar mais os jogadores. Eu vi técnicos, comentaristas, cinegrafistas, psicólogos, médicos, orientador. Olha, tudo isso dentro de um jogo. O João Pote, você tem que confirmar que você estava lá comigo. É tanta gente envolvida, tantos profissionais numa única partida de jogos. Eu fiquei maravilhado com aquilo tudo. Eu falei apenas de uns profissionais. Olha, eu vou ficar feliz, porque o meu foco é criar escolas, é criar um projeto dentro das escolas públicas, das escolas técnicas como o IFRO, para ter um espaço para profissionalizar jovens estudantes nesse mundo dos games. Essa é uma da meta da frente. Criar escolas, espaço dentro das escolas públicas, que eu só posso falar da escola pública, né? Das escolas públicas, em criar todos esses profissionais para atuar no mundo dos games e jogos eletrônicos. Olha, e eu preciso do apoio de todos vocês. Nós aqui, né, deputada, precisamos ouvir a voz da rua, né? Porque sem a voz da rua a gente não consegue criar as leis. Mas, olha, o meu sonho como presidente da frente, senhores, é criar profissionais nas escolas públicas. E aí, tendo nas escolas públicas, com certeza as privadas também virão e vamos ter muita gente aí trabalhando, que é exatamente geração de emprego e renda. Pronto. Se tiver alguém ainda para fazer uso da palavra, poderemos dar continuidade. Pois não, deputado. Eu peço licença do senhor, eu até pedi para antecipar a minha vinda aqui, porque eu estava mais especificamente para atender exatamente esse segundo tema, que é a educação, que é fundamental, sim, nós estarmos aí trazendo... que o senhor vai começar a falar, mas eu pedi exatamente porque eu tenho uma reunião exatamente agora, daqui a alguns minutos, lá na Secretaria da Educação. Então, se eu precisar de mim agora, nos próximos minutos, para que eu possa auxiliar em alguma coisa em relação a esse tema, conte comigo agora, mas eu depois vou ter que me ausentar aqui. Mas quero já deixar registrado o seu entusiasmo e a sua entrega verdadeira como parlamentar das causas que o senhor acredita que serem corretas, e eu fico muito feliz com isso. O parlamento precisa, sim, de termos pessoas com esse entusiasmo, e principalmente, deputado, quando a gente fala de escola de qualidade, o que o senhor traz antes, até o tema anterior, que é o empreendedorismo, é fundamental para o nosso país. Então, a fala até do Luiz agora trazendo a questão do evento e o senhor trazendo aqui o tanto de outros profissionais, como isso não só gera emprego diretamente no setor, mas outros profissionais, como o senhor disse aqui, pessoas que fazem massagem, e outros, né? Alimentação, porque as pessoas precisam se alimentar, e outras situações. Então, é uma geração de emprego, e que isso me deixa também muito entusiasmada, viu, deputado? Porque nós precisamos agora estarmos nos reinventando para esse novo momento que, infelizmente, o mundo todo está passando, e um dos grandes pilares aí para a sustentação do nosso Brasil será o emprego, e é fundamental que a gente possa auxiliar no que for preciso para o fomento aí da nossa economia, tá? Muito grata e desejo a todos felicidade. Você está precisando de alguma coisa agora? Olha, a senhora fique à vontade, tá bem? Vou abrir o tema aqui agora, o tema da educação, que quando eu falei agora na vez anterior, foi exatamente já partindo para o lado da educação, e puxo o tema, então, para o esporte eletrônico como ferramenta de educação. Eu estou com uns convites para ir a Singapura. E a autoridade de Singapura já vieram aqui falar comigo no Brasil. O sonho deles, logicamente, que é um sonho empresariado. A Singapura é top nesse mundo, né?
E eles querem muito estar ladeado conosco quando tivermos que entrar com as ferramentas pesadas no campo da educação. Porque Singapura é top no mundo na área de ferramentas de educação. E vocês sabem disso, mais do que eu, com certeza. Eu estou aprendendo com vocês, viu? Tá bem? E lá, a educação primária, a fundamental, é 100% gamificada. Poxa, que maravilha, né? Olha, eu fiquei muito feliz e cada vez mais estou mais ferozmente positivo em prol dessa frente, deputado. Estou muito feliz, muito. E a senhora será uma das nossas, já é, né? Uma das nossas vice-presidentes, vai ser contagiada por isso. Olha, imagine nós termos os nossos jovens, nossas crianças estudando via games. Poxa, olha, esse povo que está aqui, olha, hoje estamos agora com 69 participantes, vão ficar maravilhados. É tudo que eu quero. Eu gostaria, e o meu foco é ser parlamentar,